Irmãos e irmãs em Cristo, tudo bem? Irmãos e irmãs, hoje eu venho aqui para continuarmos nossa leitura do livro Atos dos Apóstolos, que se encontra no Novo Testamento. E hoje eu peço, por favor, que me acompanhe em Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículos 34 ao 42. E diz aqui: o conselho de Gamaliel. Mas, levantando-se no conselho um certo fariseu, chamado Gamaliel, doutor da lei, venerado por todo o povo, mandou que por um pouco levassem para fora os apóstolos. E disse-lhes: homens israelitas, acautelai-vos a respeito do que haveis de fazer a estes homens. Porque antes destes dias levantou-se Teudas, dizendo ser alguém. A este se ajuntou o número de uns 400 homens, o qual foi morto, e todos os que lhe deram ouvidos foram dispersos e reduzidos a nada. Depois deste, levantou-se Judas, o Galileu, nos dias do alistamento, e levou muito povo após si. Mas também este pereceu, e todos os que lhe deram ouvidos foram dispersos. E agora digo-vos: dai de mão a estes homens e deixai-os, porque se este conselho ou esta obra é de homens, se desfará, mas se é de Deus, não podereis desfazê-la, para que não aconteça serdes também achados combatendo contra Deus. E concordaram com ele. E chamando os apóstolos, tendo-os açoitado, mandaram que não falassem no nome de Jesus e os deixassem ir. E os deixaram ir. Retiraram-se, pois, da presença do conselho, regozijando-se de terem sido julgados dignos de padecer afronta pelo nome de Jesus. E todos os dias no templo e nas casas não cessavam de ensinar e de anunciar a Jesus Cristo. Irmãos e irmãs, no versículo 41 do capítulo 5 do livro Atos dos Apóstolos diz: retiraram-se, pois, da presença do conselho, regozijando-se de terem sido julgados dignos de padecer afronta pelo nome de Jesus. No versículo 40, anterior ao 41, diz: e concordaram com ele, chamando os apóstolos, tendo-os açoitado, mandaram que não falassem no nome de Jesus e os deixaram ir. Nos versículos 41 e 42 diz: retiraram-se, pois, da presença do conselho, regozijando-se de terem sido julgados dignos de padecer afronta pelo nome de Jesus. E todos os dias no templo e nas casas não cessavam de ensinar e de anunciar a Jesus Cristo. Irmãos e irmãs, eu peço, por favor, que me acompanhem agora em João, no livro de João, capítulo 1, versículos 1 ao 18, e diz aqui: o Verbo encarnado. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João.
este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira, que ilumina todo o homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. João testificou dele e clamou, dizendo: Este era aquele de quem eu dizia: o que vem após mim é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. E todos nós recebemos também da sua plenitude, e graça por graça, porque a lei foi dada por Moisés. A graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Deus nunca foi visto por ninguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o revelou. Irmãos e irmãs, agora eu peço por favor que me acompanhem no livro de Mateus, capítulo 5, versículos 1 ao 16. E diz aqui: o sermão da montanha. E Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos, e abrindo a sua boca os ensinava, dizendo: as bem-aventuranças. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Vós sois o sal da terra. Se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa.
Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Irmãos e irmãs, na leitura que fizemos, no livro Atos dos Apóstolos, nos versículos 38 ao 42 do capítulo 5 do livro Atos dos Apóstolos diz: E agora digo-vos, dai de mão a estes homens e deixai-os, porque se este conselho ou esta obra é de homens, se desfará. Mas se é de Deus, não podereis desfazê-la, para que não aconteça serdes também achados combatendo contra Deus. E concordaram com ele. E chamando os apóstolos, tendo-os açoitado, mandaram que não falassem no nome de Jesus e os deixaram ir. Irmãos e irmãs, nos versículos 41 e 42 do capítulo 5 do livro de Atos dos Apóstolos diz: Retiraram-se, pois, da presença do conselho, regozijando-se de terem sido julgados dignos de padecer afronta pelo nome de Jesus. E todos os dias no templo e nas casas não cessavam de ensinar e de anunciar a Jesus Cristo. No livro de Mateus, capítulo 5, versículos 10 ao 13, diz: Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem, perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Vós sois o sal da terra. Se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. E nos versículos 14 ao 16 diz: Vós sois a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Não se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas obras, as vossas boas obras. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Irmãos e irmãs, que possamos seguir o caminho do Senhor Jesus Cristo, nosso Mestre, sem desanimar, persistindo no caminho do Senhor Jesus Cristo e independente das dificuldades, que possamos continuar persistindo no caminho do Senhor Jesus Cristo, nosso Mestre, o Filho de Deus. Irmãos e irmãs, vamos orar? E eu peço por favor que me acompanhem na oração que o Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus, nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, e o poder e a glória para sempre. Amém. Irmãos e irmãs, muito obrigada por mais um estudo, graças ao Senhor Deus, Pai, Filho e Espírito Santo de Deus. Graças ao Senhor Deus, Pai, Filho e Espírito Santo de Deus.
até mais, se for da vontade do Senhor Deus.